games, Superman, rock and roll, fast food. Todo mundo aqui, de uma forma ou de outra, tem contato com a cultura norte-americana. Os Estados Unidos, eles não apenas são patriotas, como também gostam de exportar o nacionalismo deles para nós outros. Vamos entender um pouco disso? Eu sou Luiz Cláudio Gonçalves, você está na minha história, a matéria que cabe no seu celular. E aí você chega para os alunos e fala, meu irmão, cita algumas obras brasileiras que são muito maneiras, sabe? E o cara nunca lembra de tudo, né? Eu lembro de um aluno que não conhecia André Bianco, que escreve livros de vampiro, mas adorava Crepúsculo. Cara, você tem problema, né? É, é um pouco sobre isso que nós iremos conversar hoje, sobre esse nacionalismo exacerbado dos Estados Unidos, sua origem ainda na época da colônia e o porquê que nós compramos tanta cultura norte-americana. Os Estados Unidos vai surgir ainda no século XVII e ele tinha ele foi dividido meio que em duas partes, sendo o norte uma colônia de povoamento e o sul uma colônia de exploração. O norte ele vai surgir com força por conta dos Quakers, que estavam sofrendo forte perseguição religiosa na Inglaterra, sem conseguir espaço para ficar, tendo maior dificuldade de sobreviver lá. Eles meteram o pé para parte norte daquilo que seria as 13 colônias, porque sabia que ninguém se interessava por aquela região, porque o lugar tinha um clima parecido com o clima inglês, portanto não dava para extrair muitas coisas de lá. O olho grande da Inglaterra estava no sul. Era o sul que era interessante, porque como o sul estava bem abaixo, o clima dele era muito diferente ao clima inglês. Então seria possível produzir aqui coisas que não existiam na Inglaterra. Dessa forma, o sul foi altamente explorado, enquanto o norte foi esquecido. E você acaba tendo que se virar sozinho e criando o seu próprio esquema, sacou? Quando essa galera estava ainda no barco, indo para o norte dos Estados Unidos, eles fizeram um pacto. Não é com o diabo não, calma, ainda não. Eles fazem um pacto de Mayflower, que era um acordo entre eles, entre os colonos, de se protegerem, de estarem juntos, de um contar com o outro, porque eles sabiam que não poderiam contar com o governo. E isso deu origem a uma região extremamente fértil, cheia de minifúndios, que são pequenas fazendas, com trabalho assalariado, uma agricultura de subsistência que gerou um comércio local, e principalmente um sentimento de nacionalismo e a ausência total do pacto colonial. Isso é importante. Voltando. Enquanto que o sul, meu irmão, no sul o bagulho foi diferente. Você tinha latifúndios, que eram grandes fazendas, né, regidas por um único dono. Você vai ter trabalho assalariado, e é por isso que até hoje o sul possui muito mais negros que o norte. Você vai ter um predomínio da religião católica e pacto colonial. A riqueza do sul era levada para a Inglaterra, lá em cima. Show de bola? Beleza? Prosseguindo. Voltando para o norte, esse sentimento de amor, de nacionalismo, esse sentimento de nacionalismo pode ser explicado de maneira muito simples. Imagine o seguinte, imagine que você é fã de rock and roll, beleza? E aí você está numa sala onde todo mundo é pagodeiro. Imagina, a galera se amarra num pagodinho enquanto o seu lance é rock and roll. Olha o problema, você não consegue se relacionar com os caras tomam preconceito contigo, sabe? Eles acham que guitarra não serve pra nada, o bagulho é cavaquinho, né? E aí o que acontece? Você descobre que tem uma outra turma
que tem a mesma matéria, mas que a turma toda é composta por roqueiro. São todos roqueiros. A galera acha que Jimi Hendrix é uma espécie de Jesus, sacou? A aula é feita com guitarra, e o professor explicando história, né? Beleza. Você não vai querer passar para aquela turma? E se você for para aquela turma, você não vai criar amizade? Não vai ser mais fácil se identificar com eles? É natureza humana, parceiro. Você se aproxima de quem é igual a você. Não tem jeito. Então imagina que os Quakers que fundaram o norte dos Estados Unidos, eles estavam juntos aos seus semelhantes. Pessoas que pensavam igual a eles. E isso vai fomentar um sentimento de pertencimento, que é a raiz do nacionalismo desse povo. Sacou? Repara uma coisa interessante. Quando você vai se mudar, não sei se vocês já se mudaram alguma vez na sua vida, mas quando você vai se mudar, a primeira coisa que aparece é o pensamento: eu vou para a minha nova casa. Né? A palavra nova entra ali. Eu vou para a minha nova casa. E aí quando você vai preparar a mudança, você separa só o que tem de melhor, né, da sua velha casa. E mesmo assim, quando você chega na nova casa, muita coisa ainda vai pro lixo. Por quê? Nós só carregamos o melhor conosco quando nós vamos para a nova casa. Repara quantos estados dos Estados Unidos possuem nova alguma coisa. Nova York, New Jersey, Nova Orleans, né? Sempre possui nova alguma coisa. E repara aqui no caso do Brasil. No Brasil, nenhum estado possui nova alguma coisa. Todos possuem nome de santo. Repara, de boa, presta atenção. São Sebastião do Rio de Janeiro, Bahia de Todos os Santos, Santa Catarina, São Paulo e por aí vai. Por quê? Porque o Brasil foi uma empresa de Portugal. O Brasil foi explorado por Portugal. E quando você está querendo montar uma empresa e você é um português, você põe logo o nome de um santo, saca? Que é justamente para ver se Deus abençoa a parada, né? Então daí você percebe o porquê que nós, ainda hoje, nas palavras do Engenheiros do Havaí, pertencemos a um país que não nos pertence. E é por isso que Legião Urbana, na música Perfeição, ele vai dizer a clássica frase: nosso Estado que não é nação. Ou seja, nosso Estado, governo, que não tem um sentimento de nacionalismo, de pertencer. Repara que sempre que você fala os governantes, você fala eles que estão no governo. E você não entende que esses caras estão lá porque você colocou. O seu sentimento, a falta do teu sentimento de nacionalismo te impede de perceber que é você o responsável pelo bem-estar do teu país e não eles. E é por isso que você vai no cinema ver Superman, um cara que veste a bandeira norte-americana. E aí quando eu coloco o Judoca, criado por Pedro Anísio e Eduardo Barron em 1969, e que já teve até mesmo filme, você não apenas não conhece o malandro, como acha a roupa dele ridícula. Por quê? Porque é verde e amarelo. Eu sou Luiz Cláudio Gonçalves. Se gostou, dá um curtir. Se não gostou, paciência. Paz, crescimento e força. Os